Hoje, Menorá na TV recebe a professora universitária e escritora Tânia Zaguri. Ela está lançando um livro que conta a história da imigração de seu pai, dos avós e de toda a família da Polônia, do interiorzinho da Polônia, para o Brasil. São histórias interessantíssimas que todos os netos de imigrantes precisam conhecer, porque afinal de contas, não houve tanta diferença assim entre nossas famílias. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. O papo vai ser muito interessante hoje, sem dúvida alguma. Uma escritora inteligente, sensível, que conta a história do pai. E nós vamos conhecer essa história sensacional que a nossa Tânia Zaguri vai nos contar. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão passar 45 minutos muito agradáveis, interessantes e intelectualmente bastante pertinentes ao momento que nós estamos vivendo, que é um momento em que no Brasil as pessoas têm ódio umas das outras, se degladiam, pais contra filhos, brancos contra negros, judeus contra cristãos, muçulmanos contra judeus, cristãos contra judeus, e assim vai. Tá tudo bem com você, querida? Tudo ótimo, Ronaldo. E contigo? Também. Eu quero perguntar, antes de mais nada, a você, por que é que você resolveu escrever a história do teu pai? E o que é que te marcou nessa jornada, vamos dizer assim, que te comoveu ao ponto de você querer transmitir para todas as pessoas que nos ouvem e as centenas milhares que vão comprar o teu livro e vão ler? Ronaldo, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. E é a primeira entrevista que eu estou dando sobre esse lançamento e muito feliz por ser exatamente contigo. Olha só, eu quero dizer a você que eu acompanho a tua carreira há muitos e muitos anos, então eu não fiz nada mais do que tentar trazer para os meus internautas e para os teus amigos, os nossos amigos, uma palavra muito interessante que, para fechar uma semana, domingo, em Israel a semana está começando, mas aqui para nós, no nosso calendário gregoriano, nós estamos encerrando a semana. Eu tenho certeza que vai ser, depois da derrota do Flamengo e do empate da seleção brasileira, um alento para as pessoas dormirem melhor. Obrigada, querido. Espero também. Eu não tenho dúvida. Na verdade, querido, esse era um projeto meu antigo. Para você ter uma ideia, eu tinha depoimentos gravados do meu pai, de vários meus tios. O meu pai faleceu há mais de 30 anos, mas ele era uma pessoa com quem eu tinha uma relação especialíssima. E ele era um ótimo contador de causos, de histórias. A família inteira gostava. Quando a gente se reunia, era o papai que contava piada, era o papai que repetia as piadas que as pessoas pediam para ele repetir. Conta aquela, todo mundo já conhecia, mas pediam para ele contar de novo. Então, ele, na minha infância, das minhas irmãs, nós somos 3 irmãs, né? Uma delas, a Regina Lupo, que é conhecidíssima na comunidade, e eu e a Lúcia Knopler. Então, a gente adorava escutar as histórias do papai. Teve uma época que você deve lembrar, Ronaldo, que houve uma contenção da Light, a gente tinha uns horários de apagão, horário marcado. E nesses horários o meu pai contava milhões de coisas para a gente. E isso ficou tudo na minha cabeça como escritora. Quando o papai ficou doente, isso já tem mais de 30 anos que ele faleceu, eu gravei uns depoimentos dele, que eu quis ter, né? E então eu estava sempre querendo escrever, mas eu tive muita dificuldade de ouvi-lo, né? Depois dele não estar mais entre nós. Então demorou muito a eu conseguir amaciar aqui o meu coração para ouvir o depoimento dele e de um tio, de uma tia, pessoas que eu fui colhendo
também já visando esse projeto. E eu estou muito feliz, porque, na verdade, eu digo assim, esse livro é filho da pandemia. Está aqui até a capa dele, eu queria mostrar para vocês, ó, O Penúltimo Trem. É uma referência ao fato de que a família do meu pai imigrou para o Brasil antes, bem um pouco, mais de 10 anos ou 15 antes do início da Segunda Guerra. Então, por isso o título, O Penúltimo Trem. Se eles não tivessem vindo nessa época, provavelmente eles não teriam vindo nunca mais, assim como todos os familiares dele na Europa morreram, né, no Holocausto. Então, Ô, Tânia, eu acho um momentinho só. Deixa eu te fazer uma colocação. As pessoas que, como os nossos familiares todos, que saíram dos lugares onde nasceram, saíram porque ou não tinham trabalho, ou porque eram perseguidos, ou porque tinham que ir ao exército e não queriam, tinha guerra, ou porque havia pogrom, enfim, tinha uma série de contratempos que acabam fazendo com que a pessoa perca as esperanças de viver naquele lugar onde ela nasceu, e o que é triste, porque as raízes estão ali, e acabem procurando um outro caminho. Eu pergunto a você, por que a tua família escolheu o Brasil? Se havia algum que veio antes, e como é que eles resolveram se mandar de lá, de onde eles se mandaram em 1920, Então, que é isso que você está me dizendo. em torno dos anos 30, das décadas de... Ah, sim, no começo da década de 30. Isso, Sim. exato. Na verdade, o que aconteceu foi exatamente uma das coisas que você acabou de colocar. Houve, de fato, uma dificuldade econômica, uma crise grande na Polônia, eles eram de Opole, uma cidade muito pequena no sudoeste da Silésia, quer dizer, é no centro-sul, então eles, diante dessas dificuldades financeiras muito grandes, um dos irmãos do meu avô, né, que migrou, que foi o primeiro a vir, já estava no Brasil, tinha migrado para São Paulo. Então, na verdade, eu até conto isso no livro, ele viria para São Paulo. Mas houve uma tempestade durante o caminho, na chegada ao Brasil, e o navio aportou no Rio de Janeiro, no nosso porto, no Rio. Ele, como não entendia uma palavra de português, eles deram 2 horas para as pessoas saírem, dar uma voltinha por ali, né, que estavam já mais de 20 dias, 25 dias no mar. Ele saiu, mas ele achou que estava em São Paulo. Então ele sentou e ficou esperando o irmão dele me buscá-lo. E, na verdade, ele não veio porque ele estava no Rio de Janeiro, né? Então, realmente, ele ficou no Rio porque ele não tinha dinheiro para ir para São Paulo. E aí ele começou a trabalhar por aqui para tentar ver se juntava dinheiro para ir para São Paulo. Mas aí depois vão surgindo as circunstâncias, né? Já está aqui, já está trabalhando, então ele acabou não indo. Então foi por isso, né? Mas, na verdade, você tem toda a razão, os judeus eles estão em todas as partes do mundo, não apenas pela diáspora, mas também pelas constantes perseguições em momentos diversos da nossa história. Então, eu acho que contar isso é um legado que nós devemos deixar para os nossos filhos e netos, que, felizmente, aqui no Brasil temos um período extremamente positivo, não houve perseguições, os judeus puderam trabalhar, que é a única coisa que eles queriam fazer, estudar e trabalhar, e assim fizeram, e, portanto, somos felizes aqui, somos uma comunidade feliz no Brasil. Então, isso me levou a escrever, porque eu acho que esse legado histórico deve ser deixado para os nossos netos que tiveram essa felicidade de passar uma infância e juventude e até uma idade adulta num lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade. O que você considera, dentro da história do teu pai, o momento que mais te emociona? Aquele momento que você diz, poxa, esse meu pai aí precisa ser seguido, precisa ser contado, precisa ser prestigiado, porque ele realmente era um cara que fez isso. Quero que você me conte qual é o isso. Qual é o isso? Bom,
Na verdade, eu chamei, o subtítulo é a história do pai, no sentido de que foi ele que me contou tudo, porque, na verdade, é a história da imigração da família toda para o Brasil. Mas como ele foi o meu referencial, né, já que ele me contava essas coisas todas, eu coloquei o penúltimo trem como uma referência à saída né, rápida, necessária, né? E também por uma homenagem a ele, a história do pai, a história que ele me contou, e que é uma homenagem a toda, não só a família, mas a todos os imigrantes, sejam judeus ou não. Porque, Qual como é o teu você falou, sobrenome de solteira? Doppler. Tá, você é Doppler. parente da nossa querida Zilda? Ela é Claro, Knoploch. na É porque se verdade, escreve, e também do Celso Melo. claro, Celso é claro. um grande amigo meu e a Zilda, eu adoro ela. Eu não sabia, não. Pois Eu também nem sabia que você então, era irmã da Regina Lupo. Não tinha a menor ideia não disso. sabia, né? Não. Eu achei, por isso que porque é o sobrenome do marido, né? Então, É. na verdade, o Knopfler foi um erro do escrivão quando o papai chegou no Brasil, né? Aliás, o papai não, o vovô, ele botou com E de alguns, mas o nome mesmo da família é Knopfler, que significa casa de botão. Knopfler, quer dizer, buraco e botão, casa de botão. Então, essa a origem do nome E você sabe de onde vem esse sobrenome? Qual é por que chamaram a tua família de Casa de Botão? Que na verdade é isso aqui, ó. Exatamente. É isso aqui. É isso aí. Perfeito. A origem, na verdade, isso é uma coisa histórica que você deve conhecer muito bem, melhor do que eu até, que é as pessoas há 3, 4 gerações atrás, os sobrenomes eles tinham a ver com a profissão, com o que eles trabalhavam. Como o meu bisavô deve ter sido alfaiate ou tetravô, não sei exatamente, eles trabalhavam costurando, né? Era alfaiate, então daí Certo. veio casa de botão, Knopfler, né? E conta Certo. qual é a passagem que te emociona com essa transferência da tua família para o Brasil. O que é que nesse ínterim, além do teu pai ter ficado aí... Porque, olha só, isso é uma coisa louca. Porque você imagina um sujeito que chega num país que ele não fala uma palavra, que erra de lugar, que fica esperando alguém que não aparece, que não tem dinheiro no bolso e que deve ter enlouquecido, né? O que ele contava desse negócio? Como é que pode cara? Como é que ele conseguiu sobreviver? Como é que ele conseguiu sobreviver à primeira noite? Depois é mais complicado ainda, mas a primeira noite deve ser enlouquecedora para um negócio desse. Com certeza. Ele, da primeira noite, Ronaldo, eu descrevo isso no livro, ele dormiu sentado num banco da praça, de uma praça, né, da Praça Mauá, aliás, né, que era onde chegavam os navios, ali por perto, nas imediações da Praça Mauá, e ele ficou realmente perdido, esperando, né, até que, na verdade, uma parte da história, é claro que eu romanciei, porque alguns dados faltavam. Por exemplo, exatamente isso que você colocou foi uma coisa que me intrigou muito. Como que ele, sem falar... Então, eu acho que o que me emocionou muito foi essa coragem do imigrante, como eu já disse, judeu ou não judeu, mas que chega por uma série de questões político-ideológicas, é obrigado a deixar sua família, sua casa. É uma coisa muito triste, que sempre me emociona demais, esse desenraizamento obrigatório, né, que acontece com algumas famílias em alguns lugares do mundo, em muitos, infelizmente. E isso é uma tristeza, né, porque a pessoa é obrigada a imigrar, porque não tem opção, ou de trabalho, ou por perseguição política, perseguição religiosa, como foi, ou por perseguição de raça, né, que é uma coisa absurda, já que somos apenas uma raça, a raça humana. Mas, enfim, o preconceito existe, né? Então, o que me emociona é essa coragem que você também detectou,
né, que é a pessoa chegar, como se diz aqui no Brasil, com a cara e com a coragem. Exatamente, sem um tostão no bolso, um pouquinho de dinheiro que ele tinha tinha que durar para ele arranjar um lugar para ficar e começar a trabalhar. Mas ele pensava que estava em São Paulo. Então, essa lacuna, algumas lacunas da história, eu romanciei. Então, eu imaginei que alguém ajudou ele, eu criei um personagem que ajuda ele a entender a situação. Ô, Tânia, eu entendo que essa parte aí que você diz, ela é muito importante, porque, na verdade, nós, quando friamente analisamos a vida, as coisas, a gente sempre costuma ensinar, ora, não confie em ninguém e tal, mas eu duvido que exista um de nós que não tenha sido, de alguma maneira, empurrado por uma mão amiga, por pessoas que gostam de nós, por pessoas que eventualmente compreendem a nossa dificuldade e que nos dão a mão. Eu me lembro bastante bem do meu início de carreira profissional como advogado, em que eu tive muito apoio, muita ajuda de pessoas que eu nunca imaginei, nem conhecia, nem sabia de onde as pessoas apareceram e que me deram a mão para eu andar para frente. Então, no caso de uma pessoa que dorme num banco de praça, que não fala uma palavra da língua do país onde chegou, que chegou numa cidade, desceu errado na cidade, que esperava um parente que não apareceu, isso é para enlouquecer um cidadão. A pessoa que passa por isso é muito difícil. Então, esses... e o caso do teu pai não é único, o caso do teu pai e dos teus familiares não é único, eu vou dizer a você que eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas têm um valor e formam um exemplo de coragem, de esperança, de boa expectativa que nós não podemos desconsiderar, sabe? Ainda que a gente tenha muita dificuldade pela facilidade de vida que a gente teve. Tanto você quanto eu e todos nós que estamos nos assistindo aqui, estamos conversando, nós somos pessoas que, sem dúvida nenhuma, tiveram, como você falou muito bem, uma sorte inacreditável, porque vivemos num país onde nós podemos trabalhar, respirar, almoçar, jantar, dar empregos, nos empregar, enfim, viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa que deveria poder no mundo inteiro. Como deveria ser em todo mundo, né? Porque, na verdade, eu penso assim, Ronaldo, sim, sempre tem alguém para ajudar. Infelizmente, também tem gente que tem preconceito. Para atrapalhar. Sempre também tem gente para atrapalhar. Pois é, não tenha dúvida. E, às vezes, mais que atrapalhar, até perseguir, prejudicar, matar, não é? Então, com certeza, todos os que sobreviveram ou que chegaram a imigrar tiveram algumas ajudas fundamentais, essenciais, e até ao se estabelecerem aqui também, né? Então, por isso, eu imagino que alguém disse para meu avô, olha, você ali tem uma... Embora eu descrevo que ele era muito inteligente, embora não tivesse nenhum conhecimento de português, nem falava inglês, mas ele deve ter percebido pelo movimento. Então, a gente acredita que teve sempre alguém que ajudou. Todos os inícios, né, tem alguém que dá a mão. E assim eu acho que a gente deve prosseguir, né, nessa rota de esperança e de apoio a quem pode necessitar de nós. Me conta uma coisa, o teu pai faleceu com que idade? O papai, infelizmente, faleceu muito cedo. Para mim, foi muito cedo, com 66 anos. Eu acho muito cedo. Ele teve um câncer, infelizmente, os tratamentos não surtiram efeito, e ele faleceu depois de muito sofrimento. Eu tenho muita pena que ele não esteja, ou não estivesse aqui para ver esse livro pronto, né? Ô, Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O teu avô chegou no Brasil, ele tinha que idade? O meu avô devia ter uns 30 e poucos anos. E quem é que veio junto com ele? Ele primeiro veio sozinho. Mas depois ele trouxe quem? Ele chamou um filho para vir ajudar a trabalhar, né? Ambos os lados da família, dos dois lados, da minha mãe também, a mesma história. Primeiro veio o meu avô, depois ele chamou um filho mais velho
para vir ajudar, para poder juntar dinheiro para passagem, para trazer a família toda. Do lado do meu avô também, paterno, foi a mesma coisa. Então, geralmente, era o filho mais velho que vinha, né, que eles chamavam para ajudar. O que teus avós falavam para vocês do Brasil? Ah, eles falavam que adoravam, né? Achavam que era uma coisa inacreditável para eles. Assim, quando meu avô mandou vir toda a família, aliás, assim, do lado do meu pai foi assim, primeiro veio meu avô, depois ele chamou a esposa, né, minha avó e o filho mais velho, todos os filhos, e só ficou na Europa um filho, o tio Miguel, que é o pai da Zilda. Ele ficou lá porque, como eu digo, ele era realmente uma pessoa de uma alma muito meiga, muito doce. Então, eles resolveram deixá-lo porque ele era mais cooptável, mais flexível, né? Se for, precisava do meu pai mais velho para ajudar no trabalho. A minha tia que era mulher, né? Duas mulheres eles não podiam deixar na Europa. E o caçula, que é o Isaac, que agora recentemente faleceu, também não pôde ler o livro, embora ele tenha dado depoimentos maravilhosos, porque ele era o mais jovem, ele lembrava de mais coisas, né? E ficou mais tempo aqui vivo para me dar esses depoimentos. Então, eles falavam que o vovô, quando escrevia carta para eles, era falando maravilhas, porque queria trazê-los rápido, porque não acreditavam que podiam trabalhar. O meu avô começou a trabalhar, embora ele fosse um homem que tinha uma cultura muito boa na Europa, ele era considerado um professor, ele era quase um rabino, porque em Opole não tinha rabino. Então, ele era uma das pessoas chamadas para... ele era o líder da comunidade judaica. Quando ele chegou no Brasil, ele foi ser o quê? Pedreiro, trabalhar como auxiliar de pedreiro numa obra em Cascadura. Aliás, uma obra que acho que a maioria dos cariocas conhece, que é a ponte sobre a Estrada de Ferro Central do Brasil. E meu avô trabalhou lá como auxiliar de pedreiro, porque ele não sabia pegar num martelo, né? Então, a história deles, todos desses imigrantes, é uma história de resiliência, é uma história de coragem, é uma história de amor, né, à vida, de esperança. E é incrível, por exemplo, a minha avó materna ficou 4 anos na Europa esperando para poder vir para o Brasil. As passagens, né, chegarem. Não era tão fácil juntar dinheiro e trabalhar ao mesmo tempo e comer e mandar dinheiro ainda para a Europa. Então, levou mais tempo do que eles esperavam. Do lado da minha mãe, levou 5 anos para eles poderem vir. Então, esses exemplos são... Eu acho que nossos netos precisam ler esse livro. Esse livro eu escrevi pensando nisso. Nós não podemos deixar morrer essa chama da resiliência, essa chama da coragem, e que eles saibam o passado deles. Né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que os nossos netos, nós soubemos educá-los para que eles dessem valor ao que realmente tem valor? Será que a gente sabe como fazer as coisas por aqui com tanta facilidade que nós encontramos, ainda que dentro das nossas dificuldades individuais? Cada um tem as suas dificuldades. Mas nós não podemos comparar a nossa dificuldade com correr para bunker, com gente correndo atrás de você para te dar pedrada e porrada com pau, gente que te pega na rua para botar você numa fogueira. Enfim, tudo isso aí os judeus já passaram nesses 2000 anos de diáspora. Será que a gente conseguiu educar os nossos netos para que eles pudessem ler o teu livro, por exemplo, e dar valor a ele? Eu não sei, não. Tenho a impressão que muito... Em parte, talvez. Eu acho que não. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas que vieram, que foram perseguidas, elas silenciavam sobre isso. É uma coisa que eles não gostavam muito de contar. Eu achei que eu devia escrever esse livro também por isso, para resgatar essa história de dificuldade, essa história de resiliência, essa história de coragem, essa história de esperança, que os nossos netos não têm nem noção. Então, eu acho que é importantíssimo que eles leiam, para eles saberem de onde eles vieram,
como os pais dele tiveram coragem de vir, de imigrar, sabe, com a cara e com a coragem, com uma mão na frente e outra atrás, como se diz na gíria, né? E vencer devido ao esforço. Eles trabalhavam, a maioria era vendedor ambulante, ia de casa em casa, inventaram o crediário, né? Foi uma coisa que eu sempre digo, eles inventaram o crediário, vendiam em prestação para pessoas da camada popular poderem ter acesso a alguns bens de consumo, que na época não se usava esses termos, né? Fazia uma clientela e eles pagavam em vezes para poder ter acesso a esses bens. Então, eu acho que... Eles criaram não só o método da prestação, mas criaram uma outra coisa muito inteligente, que é o seguinte: eu vou lá receber da Dona Maria, vou vender mais um negócio para ela. Aí um dia vende cobertor, outro dia vende travesseiro, outro dia vende batom, outro dia vende brinco, outro dia vende aparador de mesa, outro dia vende jogo de cama, outro dia... E assim foi. Todos eles, cada um com a sua dificuldade, crescendo na vida e saindo de Cascadura para um bairro um pouco melhor e depois um outro melhor, e assim foi até a gente chegar aqui ao Bolsonaro e ao Lula. Exatamente. Agora, Ronaldo, eu acho também muito importante que nesses livros eu mostro que desminto esse mito de que os judeus todos também são bem de vida. Não, é importante que saibam que as coisas não surgiram do nada, elas são construídas pelo trabalho, pela força de vontade, pelo estudo, pelo esforço pessoal. Isso tudo a gente mostra nessa história, né? E eu acho que os nossos filhos e netos, a gente, muitas vezes eu vejo, tanto assim que eu comecei a escrever para pais, Ronaldo, porque não apenas dentro da nossa comunidade, mas eu comecei a perceber que na comunidade judaica e não judaica, a tendência dos pais é dar muito conforto para os filhos nessas gerações atuais, né? E não, digamos, não contar para eles de onde surgiu isso tudo, sabe? Então a criança cresce ganhando presentes e mais presentes, tendo milhões de facilidades, viajando, aí já esperam nas férias viajar para os Estados Unidos, para a Europa, ver isso tudo como quase que uma obrigação dos pais. Isso me preocupa enormemente, porque é preciso que as pessoas saibam como as coisas foram construídas. É muito importante que a gente não deixe morrer essa ideia de que as coisas são construídas, não são vindas do nada nem ganhadas de mão beijada. Ô, Tânia, me conta um negócio aqui. Qual é o momento dessa jornada, desse texto, desse empreendimento que você levantou do zero, das entrevistas que você teve com teu pai, que te incomodou? Alguma coisa que você pensou assim, isso aqui podia não ter acontecido dessa maneira? Olha, eu acho que tem algumas coisas, sim. Por exemplo, tem a história de uma tia minha que se apaixonou por um vizinho que não era da comunidade e era cristão, e a família se opôs muito a isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que... E o que aconteceu? Qual é o fim dela? Ela fugiu de casa ou abaixou a crista? Não. Ela botou pé, fugiu e viveram juntos, e até hoje, quer dizer, ele já é falecido, o marido dela, mas tiveram filhos, foram muito felizes. Inclusive, no livro tem um capítulo inteiro sobre a história dela. Porque eu acho que isso realmente não precisava ter acontecido do jeito que aconteceu, né? Tanto assim que eu mesma não sabia da existência dela até eu estar com 17 anos. Eu fui saber por acaso. Então, isso eu acho que foi uma coisa que me incomodou. Ela era irmã do teu pai? Era a irmã mais velha. Eu não entendo que deva haver preconceito de lado nenhum contra ninguém. Mas é compreensível que um imigrante, seja ele quem for, de que religião seja, que ele tenha medo até da sombra. Então, com todas as perseguições na Europa,
Não é difícil de compreender a paura, o medo, a absoluta desconfiança de qualquer judeu imigrante com relação à vizinhança. Porque de onde eles vieram, alguém que era Sim. dito pelo vizinho como judeu para alguma autoridade, o judeu iria entrar pelo cano, e isso acontecia todo dia, toda hora, o tempo todo. Em determinados países, aqueles que acusavam judeus de serem judeus recebiam dinheiro, recebiam os bens daqueles judeus que iam presos. Então, de uma certa maneira, é compreensível. O que não pode acontecer é, de agora em diante, a gente está com esse tipo de procedimento, entendeu? Eu, pelo menos, não penso dessa forma. Concordo. Inclusive, isso está escrito no livro. Eu acho que podia não ter acontecido do jeito que aconteceu, sabe? É claro que eu entendo perfeitamente que os judeus que vieram da Europa tivessem muito medo de que, digamos, de que houvesse algum outro tipo de perseguição mais tarde ou mais adiante. E com isso, quando as pessoas são da mesma religião, é sempre mais fácil, na hora de uma fuga, na hora de uma necessidade de um êxodo ou de se exilar em algum lugar, essa pessoa tendo os mesmos, digamos, pressupostos, né? Conhecendo a história dentro de si, né? Essa história vivenciada na sua família, ela entende essa necessidade melhor. Mas tem uma coisa muito curiosa. Existem casais de judeus com não-judias, ou de não-judeus com judias, em que a dupla vive muito melhor do que em muitos casamentos judeus, que começam e acabam, ninguém sabe por quê nem como. Porque, Ronaldo, o que as pessoas se dão bem ou deixam de se dar bem é uma questão de humanidade, de entendimento pessoal. Sem então, dúvida. quando você gosta daquela pessoa e está disposta a viver com aquela pessoa, não importa de que religião ela é, importa a pessoa. E tem toda a razão. É isso mesmo. E é por isso que até porque o ser humano ele é anterior às religiões. Exatamente. Nós devemos sempre pensar que nós somos uma espécie. Nós somos humanos. E todos somos humanos, independente de cor, credo, religião, formato da cara, formato do corpo, se é gordo, se é magro. Todos nós somos irmãos, exatamente a mesma espécie. O que você gostaria que as pessoas soubessem desse teu empreendimento, do que tem no livro, do teu sentimento, das coisas que se passaram com você? Eu gostaria de saber, com o pedaço que você romanceou, eu imagino que ele deva ir do começo até o fim do livro, você sempre tem que colocar algum molho, alguma coisa que é importante, que falta e que você preenche com a tua imaginação, com a tua criatividade. O que você gostaria que nós todos soubéssemos a respeito desse teu trabalho? Que não é o primeiro e não vai ser o último. Eu gostaria que todos soubessem que 90% do que está no livro aconteceu. Por exemplo, tem um capítulo que meu pai foi raptado por um cigano. É verdade, isso aconteceu. Pode parecer ficção, mas é verdade. Tem um capítulo também que ele acha uma moeda, quando eles ainda estavam na Polônia, em Varsóvia, em Opole, aliás, que era uma moeda que valia muito. Eu até pesquisei para ver qual era o valor, e realmente era uma moeda que eles passaram muita fome, a família do meu pai, foram muito pobres, né? Então, quando ele achou assim, ele por acaso pisou naquela moeda quando ele estava num grupinho de amigos. Isso era uma história que meu pai contava para nós sempre, que ele teve que ter assim muita capacidade de resiliência, inclusive, para ficar com o pé durante quase 2 horas sem mexer, para ninguém ver que a moeda estava embaixo do pé dele, porque ele estava num grupinho de amigos, e aí aquela brincadeira, e ninguém ia embora, e ele desesperado, já com dormência, com cãibra. Então eu conto essas coisas porque ele nos contava, e ele contava de uma maneira fascinante. Mas eu quero que saibam que 90% do que está no livro aconteceu de fato. É claro que quando a gente escreve como escritora, a gente
gosta de tornar a coisa bonita, agradável, palatável, né? Embora esse livro, eu confesso a você, Ronaldo, toda vez que eu revi para fazer revisão, que nós escritores fazemos muitas revisões antes de mandar para uma editora, eu confesso a você que eu chorei muito. Eu até estou tremendo aqui, você está vendo que eu estou tremendo, porque a emoção é muito grande. Eu estou muito feliz de ter podido conversar com você, especialmente, que é um líder da nossa comunidade, e que esse lançamento inicial tenha sido feito aqui conosco, dentro do grupo de pessoas que entende o que é, né, você ser judeu, você ter... embora, pessoalmente, eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, a não ser quando teve a guerra dos 10 dias... 6 dias. 6 dias. Desculpe, me falhou agora a memória. 1967, 67. Isso. Eu dava aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora na Faculdade de Educação, que trabalhei lá 25 anos, quase 30 até me aposentar, e eu fiquei surpresíssima que algumas pessoas, professores universitários, nessa ocasião falaram, tá vendo quando Israel revidou aos ataques, né? Como agora, recentemente, e 2 colegas disseram para mim, vocês judeus, hein? Quer dizer, é uma coisa que você sente que ainda existe, né? Por baixo de uma pseudo-educação, cultura, saber, o preconceito ainda existe em algumas cabeças, né? Tânia, eu estava discutindo isso com meus filhos hoje. A gente tem uma live todo domingo, a 1h da tarde. Toda a família entra para bater um papo de 1h30 pela internet. E hoje, o papo hoje era exatamente esse aí. É curioso isso que eu vou falar. O Flamengo hoje entrou em campo no sul do país e ele colocou em cada número da camisa dos jogadores as cores do arco-íris LGTB tem mais uma letra com uma sigla, o quê? Eu não me lembro mais. Enfim. LGTB. É uma homenagem que o Flamengo fez a esse grupo perseguido e tal. Então, a discussão foi exatamente se cabe esse tipo de atividade na camisa de um clube de futebol, se não cabe, se deve haver uma tomada de posição da sociedade. Eu entendo o seguinte, nós judeus não devemos ficar reclamando do antissemitismo. Eu nunca reclamei de antissemitismo, ao contrário. Eu quero saber onde eles estão, porque se eu estiver por perto, eu vou me encontrar com eles e vou resolver a coisa do meu jeito. Então, eu entendo que os grupos que são perseguidos, eles devem se mentalizar que existe defesa para esse tipo de coisa. E quando o negócio chega às raias da questão física, nós, judeus, precisamos saber como agir nesses momentos. E também eu entendo que Israel não tem que dar satisfação a ninguém, porque nenhuma pessoa no mundo... Vamos imaginar o seguinte, o prédio onde você vive, vamos dizer que você viva no 5º andar. O vizinho, e são 2 por andar, no vizinho do 8º andar, o camarada do 802 todo dia bate no sujeito do 801 e ele fica lá sem poder reagir. Alguém vai mentalizar essa situação como alguma coisa normal, razoável? O Hamas joga foguetes para dentro de Israel. Israel tem que dar satisfação ao mundo porque reage para defender a sua cidadania, que é de árabes e judeus, de cristãos e muçulmanos, assim como de judeus também. Existem 30% de árabes vivendo dentro de Israel. A população israelense, ela tem hoje 9 milhões de habitantes e 2 desses milhões são de árabes, muçulmanos, cristãos, drusos. Então, eu não entendo que Israel tem que explicar coisa nenhuma a ninguém. Na minha avaliação, jogou foguete, joga 2 de volta e acabou. E não dá papo para coisa nenhuma e fica por isso mesmo. Desproporcional, que se dane. Isso não interessa, deixa eu falar à vontade. E outra coisa, eu não sei se você sabe, e se os nossos companheiros que estão nos assistindo, as nossas companheiras também, que no Oriente Médio,
Israel, durante 1000 anos, foi soberano naquela terra. Não 1000 anos lineares. Em determinadas ocasiões foi conquistado, os judeus foram expulsos dali, voltaram, e assim sucessivamente, durante 1000 anos, desde Abraão, que tem 4000 anos, durante 1000 anos houve a fixação judaica naquela terra com soberania. Nunca se falou em palestino nenhum, em época nenhuma. Palestina é um nome romano, porque quando os romanos destruíram Bar Kokhba no ano 136, eles deram esse nome àquela região, exatamente porque eles tinham matado 500 mil judeus, tinham dizimado os judeus que havia lá, acabaram com o reino de Israel, com o reino de Judá, esfacelaram a soberania judaica, expulsaram os judeus do Oriente Médio para a Europa, para o mundo inteiro, e por isso existe a diáspora, e nunca ninguém reclamou de nada. A igreja massacrou judeus durante 1700 anos. Hitler é uma consequência da Igreja Católica e dos evangelhos, não esses atuais, os evangélicos, que são aqueles lá de Martinho Lutero, que colocavam os judeus dentro de sinagogas e colocavam fogo nas sinagogas trancadas, com os livros, com os talitot e com as pessoas dentro. Então essas conversas para nós, a gente tem que parar de ficar escutando isso e às vezes usar a força mesmo, é o que eu defendo sempre. Desculpa eu ter te interrompido com essa conversa, porque eu não gosto de ficar calado nessas horas, sabe? É isso. Não, querido, eu entendo a tua postura. Eu acho que, pessoalmente, eu acho que as pessoas são diferentes. Eu pessoalmente, não sou uma pessoa agressiva, tenho dificuldade disso, mas eu acho que o judeu que baixava a cabeça, que morria, que ia feito gado para o matadouro, esse não deve mais existir, realmente. Agora, é muito complicado, porque as pessoas são diferentes. Eu sou professora de psicologia e eu sei como é difícil para cada um, de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade, ser mais ou menos agressivo. Então, isso é uma coisa muito pessoal. De qualquer maneira, eu acho que tem que existir de tudo. A agressão deve se responder, talvez, sim, com agressão, como você está dizendo, revidar, mas também eu acho que é preciso que no plano diplomático, Israel faça um trabalho contínuo de difusão. Eu acho que Israel difunde pouco tantas benesses que ela faz pelo mundo afora. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que você está dizendo é o natural, é o normal, é o que deveria ser, mas que é absolutamente impossível de acontecer. Eu vou te dizer por quê. A ONU tem 56 países muçulmanos e um Estado judeu. Os países muçulmanos têm petróleo. Israel não tem petróleo. Israel hoje tem uma economia toda baseada em tecnologia, que é maravilhosa, mas é mais fácil hoje viver sem tecnologia do que viver sem petróleo. Então, ainda hoje, o dinheiro, os petrodólares mandam na ONU, mandam na Unesco, mandam na UNRWA, mandam em todo esse sistema mundial que depende desses caras. Então não adianta Israel fazer absolutamente esforço de natureza alguma, porque você conta as histórias de verdade para as pessoas e elas falam para você aquilo que você escutou lá na escola que você dava aula. Vocês judeus, hein? Então, já que eu sou considerado assim... Federal, então, a escola, uma universidade. Então, é como eu te digo, já que eu sou considerado vocês judeus, hein? Aí eu vou fazer o que eles estão querendo que eu faça. Eu atuo da maneira como eles me pedem para atuar. Nós judeus sim, por quê? Algum problema? Quer resolver agora? Quer resolver daqui a pouco? Como é que você quer fazer? Então, isso é um norte de vida. E eu entendo você, quando a gente fala que nem todo mundo consegue ter agressividade para se defender, eu entendo isso. E é por isso que eu digo a você que nas comunidades organizadas, nós devemos ter as pessoas que sabem como se defender, comandando o espaço de defender as pessoas que não sabem se defender. É isso, é o que eu sempre peço para todo mundo que entra
nessa linha de prestação de serviço voluntário judaico, entendam que a gente precisa saber como defender as nossas pessoas, as nossas propriedades, as nossas instituições, os nossos símbolos e a nossa Torá, porque nós não podemos ficar mais à mercê dessa gente. Eu acho que o teu livro caminha muito nessa direção também, ainda que você use a tua pena para defender uma postura judaica de luta, de combate, de não entrega, de esperança, que é o que a gente quer da vida, no final das contas. Com certeza. É como eu te disse, o ser humano ele é complexo, ele é diverso. Nós temos vários tipos de pessoas, né? As pessoas são diferentes. E eu acho que essa complementariedade é positiva. Cada um tem o seu foco, o seu ângulo, e cada um vai agir de acordo com o que consegue fazer. Nem sempre talvez seja a melhor forma, mas é a que a gente consegue, né, fazer. Agora, de qualquer maneira, eu acho que a minha contribuição com esse livro é a que eu consigo dar. É usar, como você disse, a minha pena, a minha capacidade de escrever, de produzir, em defesa não apenas da igualdade, do tratamento igualitário com os judeus, mas de todos os grupos minoritários, ciganos, negros, não importa. Todo mundo tem direito a ser respeitado, a se autodeterminar, a ter a sua vida respeitada. Então, é isso que o livro traz muito. Eu acho que através de uma história que é bastante comovente e ela, principalmente baseada em fatos reais, ela faz com que jovens, eu pretendo, inclusive, divulgar esse livro nas escolas, para que realmente haja oportunidade dos jovens conhecerem uma história que até recentemente tinha sido tirada o trabalho, o ensino sobre o Holocausto tinha saído do currículo. Então, eu acho que isso é uma coisa seríssima que precisa ser revista, né? A curto prazo, agora eu acho que está sendo revisto isso, não sei ainda como vai ficar, mas eu acho que o meu livro pode contribuir muito nesse sentido, assim como o Diário de Anne Frank contribuiu imensamente. Esse meu, sem parecer pretensiosa e ser pretensiosa, mas, na verdade, é uma história emocionante, é uma história verdadeira, e por isso eu acho que ela pode, de fato, mobilizar muito a cabeça, o pensamento e principalmente o coração das novas gerações, judias ou não. Minha querida, olha só, nós chegamos ao final da nossa conversa. Eu quero te agradecer o carinho, a transparência, a alegria de estar aqui me dando essa oportunidade de bater esse papo com você. Quero dizer a você que a Menorá e todos os nossos veículos de comunicação estão abertos para divulgarem o teu trabalho. Quero mandar um beijo no coração e na testa do teu marido, meu amigo, Leão. E quero dizer a você que é um prazer ter você aqui com a gente, e mande tudo que você quiser, sempre, que nós vamos ter muita alegria de divulgar. E a palavra é tua para as tuas despedidas. Muito obrigado pela tua atenção e por fazer o meu domingo feliz, depois de muita tristeza no futebol. Querido, olha, eu é que tenho que agradecer a tua generosidade, a maneira gentilíssima e tão generosa realmente como você recebeu quando eu mandei o convite para o livro, para o lançamento, que vai ser na próxima quarta-feira. Tá bom, minha querida. Eu te agradeço, você que foi muito gentil. Eu espero ter sido clara e útil a todos nós aqui que... Eu não tenho a menor dúvida que você foi. Fique tranquila quanto a isso. E o livro deve ser um show, eu estou louco para ler. Ah, que bom, querido. Eu vou te mandar um exemplar, tá bom? Chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na semana que vem estaremos de volta aqui no canal 6 da NET Rio, às 10 horas da noite de quinta-feira, e nos horários que você vê aqui embaixo na telinha, que você já conhece, já sabe que pode nos encontrar e assistir novamente ou avisar para alguém para assistir também. Até semana que vem, nos vemos lá.